2 Samuel está depois de 1 Samuel. Te ajudei? 2 Samuel 13. Na verdade, hoje eu vou ler só uma parte, mas aí se você depois puder fazer seu devocional em casa, de ler o 13 ao 18. Hoje eu vou citar só o 13 aqui. Vamos ler do 19 ao 22. 2 Samuel 13, 19 a 22. Então Tamar tomou cinza sobre a sua cabeça, e a roupa de muitas cores que trazia rasgou, e pôs as mãos sobre a cabeça e foi-se andando e clamando. E Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Aminon teu irmão contigo? Ora, pois, irmã minha, cala-te, é teu irmão. Não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. E ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se acendeu em ira. Porém, Absalão não falou com Aminon, nem mal nem bem, porque Absalão aborrecia a Aminon por ter forçado a Tamar, sua irmã. Pai, em nome de Jesus, que essa noite o Senhor fale aos nossos corações. Abra os nossos olhos, Pai, para que aconteça uma reconciliação dentro de nós. No nome santo de Jesus, amém, amém. Você pode tomar seu assento. Quem esteve aqui ontem? Gente, que noite especial, né? Meu Deus, podia ficar até agora. Que testemunho lindo, né, do Júnior, né? Que testemunho. Às vezes a gente fica até com inveja, Lari. Eu poderia ter sofrido mais para eu ter um testemunho desse. Tá repreendido, né, Manuel? Mas, cara, que testemunho incrível. E o que Deus fez na vida desse homem. A gente tem conversado. Estava conversando ali. Ontem ele ficou tão à vontade aqui, que eu fui sair da igreja aqui ontem 2h20 da manhã. Ele conversando ali, não queria ir embora. Pastor, que bom essa atmosfera aqui, que igreja linda e tal. Eu falei assim, derrama essa unção do livro aqui sobre a minha vida. 10 milhões de cópias, gente, vendida. Meu Deus do céu. E sabe qual é o segredo dele? Aquilo que ele falou ontem aqui para nós. Ele doa mais do que ele recebe. Só de livros, ele já doou mais de 1 milhão de livros. Só de doação. Glória a Deus por isso, né? Mas hoje eu queria trazer aqui uma palavra para mim e para você, sobre Davi e Absalão, uma reconciliação que não aconteceu. O texto é muito claro, a história começa com uma ferida real, o crime de Aminon contra Tamar, irmã de Absalão. Deixa eu contextualizar essa história para você, por isso que eu falei, você vai ler aí do 13 ao 18 que vai contar essa história. Mas Aminon era irmão de Tamar, que também era irmão de Absalão. Tudo isso era filho de Davi, uma com uma esposa, outra com outra. Mas aí esse Aminon, ele então tinha desejo pela sua irmã. O texto diz em 2 Samuel capítulo 13, que começa essa história, diz que ele tinha um amigo chamado Jonadab. E Jonadab era filho de Simei, que era irmão de Davi. Ou seja, Jonadab era tio dele. E Jonadab então fala com ele, cara, você tem desejo na sua irmã? Então sabe o que você vai fazer? Você vai fingir que está passando mal, você vai deitar, vai pedir para o seu pai Davi para Tamar cuidar de você. E ele falou, cara, excelente ideia, captei a vossa mensagem. Ele fez isso, deitou, fingiu que estava mal e o seu pai foi visitar ele, Davi. E quando Davi chega lá, ele fala assim, pai, deixa com que Tamar venha cuidar de mim, eu estou muito mal. Só que quando Tamar vai cuidar dele, Davi deixa, quando Tamar vai cuidar dele, ele se aproveita e violenta a sua irmã. E ele fala, deita comigo. Ela fala, como que eu poderia fazer isso? Sou sua irmã. Só se o rei mandasse eu fazer isso. E ele fala, não, deita comigo. E ela não queria, o que ele faz? Ele violenta e ele deita com ela e comete um crime. E então aqui eu só estou lendo a parte resumida da história, que quando Absalão fica sabendo disso, ele fica muito furioso com essa história.
Agora, o que me chama a atenção aqui é o versículo 21 que eu li para vocês, que é 2 Samuel 13, 21. Ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se acendeu em ira. Outra tradução diz assim, ó: ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado. Mas perceba que eu quero construir algo com você hoje, que nós muitas das vezes causamos rupturas na alma, no coração, não somente nosso, mas das pessoas que estão à nossa volta, pela nossa liderança talvez, pela nossa posição de autoridade, e muitas das vezes deixamos com que isso passe despercebido. O que agrava tudo não é só o crime, o que agravou tudo isso aqui foi o silêncio de Davi. Perceba que a Bíblia não falou o que ele fez, a Bíblia só falou que ele ficou indignado. O texto diz que quando ele soube disso, que é 2 Samuel 13, em outra tradução, diz: quando o rei Davi soube de tudo isso, ele ficou muito irritado, mas ele não quis castigar o seu filho Aminon. Então Davi ficou irritado, mas calado, e Absalão então ficou magoado sozinho. O que nós precisamos aprender baseado nessa história é que o silêncio de quem lidera não é neutralidade, é abandono. O silêncio de quem lidera não é estar neutro, é abandonar. Porque o papel da liderança, o papel do pai, o papel da mãe é justamente ensinar e confrontar. É justamente amar a ponto de você corrigir. A Bíblia diz que Deus corrige os filhos que ama. Porque Deus não se abstém da sua posição de liderança. Muitos de nós achamos que o óbvio não precisa ser dito. E por isso, não vou falar isso é tão óbvio. Mas nós, na posição que nós temos como pais, como educadores, como pastores, como líder na empresa, como alguém assentado numa cadeira de autoridade, eu e você não podemos fugir da responsabilidade que temos da liderança. Então o silêncio de quem lidera nunca é neutralidade, é um abandono. E entenda que quando quem deveria falar escolhe ficar em silêncio, quem esperava proteção aprende a se proteger sozinho. Só que quem esperava a proteção, ele vai aprender com uma voz interna, que é a voz da ofensa, é a voz do orgulho, é a voz da ferida, e então ele vai se proteger se colocando nesse lugar. E a proteção própria, sem cobertura, ela automaticamente vai virar amargura. E por isso nós temos tantas pessoas amarguradas no nosso meio. Por quê? Porque essas pessoas aprenderam com uma voz interna, que é a voz da acusação, a voz da culpa, a voz do abandono, a voz da rejeição. Elas nunca foram educadas por quem de fato precisava educar. E nós temos muitos filhos amargurados por conta de pais omissos. Pais que se omitiram do ensino, sabe? Que não corrigiram seus filhos, que privaram eles do confronto que cura, que desenvolve. E o pior, que chamam isso de amor. Tem um livro que chama Homens Fortes. É Homens Fortes o nome do livro? Criando Homens Fortes. Obrigado, homem ao máximo. Obrigado, gostei. Criando Homens Fortes. Nesse livro, esse autor, ele ensina que pais, quando surge proposta de emprego, por exemplo, a primeira coisa que você deve se preocupar para a cidade que você vai ser enviado é se tem uma igreja. Olha o que ele fala: criando homens fortes. Leia esse livro. O que acontece ali? A igreja, muitas das vezes, vai fazer aquele papel que foi feito aqui ontem. O abraço do pai que você não recebeu. O abraço da mãe que você não recebeu. Vocês tiveram um testemunho, nós tivemos um testemunho ontem de alguém que a igreja tirou ele das trevas. Tirou ele da ofensa, tirou ele da amargura. E muitas das vezes nós não consideramos esse espaço de cura. Nós não consideramos isso aqui, é só, vou lá no culto, mas eu vou continuar amargurado, eu vou continuar ressentido, eu não vou abrir meu coração, eu vou continuar na minha defensiva. Então perceba que muitas das vezes os nossos pais, eles não nos corrigiram. E em lugares como esse, de amor, você vai ser confrontado, querido. Por quê? Porque o confronto é a tentativa de corrigir um relacionamento.
O confronto não é porque você não é amado, porque as pessoas não gostam de você, é porque tem coisas na nossa vida que não nos cabem mais. Tem posições em mim e você que não dá para a gente levar para o lugar que Deus separou para mim e para você. Pense que Deus está separando o melhor dessa terra para você. E aí você vai chegar lá com as mesmas mazelas de quando você era um bebê espiritual. Falando errado, se vestindo de maneira que não deveria, sentando na roda dos escarnecedores, trocando ideia com quem não deveria, aceitando conselhos de pessoas erradas. Falando isso, tem um vídeo lá no meu Instagram, depois você assiste. Ou seja, como que você vai se manter no lugar que Deus tem para você? Então Deus, por te amar tanto, Ele te corrige. Ele vai me corrigir, Ele vai me pontuar aonde eu preciso mudar, aonde eu preciso me desenvolver. Isso é natural de quem quer crescer, gente. Mas eu não quero o confronto. Eu fujo do confronto. E todas as vezes que a gente foge do confronto, a gente é educado por uma voz interna chamada ferida. E a ferida, ela vai te levar para a amargura. E a amargura vai te fazer o quê? Ser um Amaleque. Aí você lê Batalhas de Todas as Gerações do Bispo JB. O amor que não educa, queridos, que não corrige, que não reconcilia, não é amor, é passividade. Você sabe onde isso vai dar. Você sabe o que vai acontecer. E a passividade de Adão, ela deu muito ruim para a humanidade, não foi verdade? Porque Adão não estava ensinando a sua esposa como deveria, no lugar que ele deveria, e então o pecado entrou no mundo. Sabe, depois que Absalão, ele vinga a irmã e mata Aminon, ele foge. Porém Davi o traz de volta, mas não o recebe. Olha o que diz o texto, 2 Samuel capítulo 14, versículo 24. O rei disse que ele vá para a sua própria casa e não veja o meu rosto. Ou seja, o que Davi faz uma vez? Além de Davi não confrontar Aminon, quando ele cometeu aquele crime, aquele incesto, o que Davi faz agora? Ele manda buscar Absalão, que estava revoltado com essa situação. Ele fala, agora traz de volta Absalão. Só que quando trazem Absalão, Davi não quer ver ele. Davi continua sendo um pai omisso. Davi permite que ele fique na presença, mas não tem conversa, não tem alinhamento de coração. Então Absalão, ele volta para Jerusalém, mas ele não volta para o pai. Perceba, ele não está em concordância com o pai, em relacionamento, em aliança com o pai. 2 anos na mesma cidade sem um encontro real, até que acontece algo, 2 Samuel 14, 28, que é Joabe, ele precisou incendiar o campo de Davi para forçar então a audiência entre Absalão e Davi. Por isso que eu falei, você tem que ler essa história depois, porque é uma história muito rica, de família, casos de família que acontecem em todas elas. Então você vai se identificar com algumas coisas. Então perceba que a proximidade física não é reconciliação. Agora Absalão estava de volta, mas não estava reconciliado, não tinha um alinhamento de coração. Estar sobre o mesmo teto ou na mesma igreja não significa que estamos com um relacionamento restaurado. Não, mas você não me viu hoje? Eu te vi, mas eu não conheço o seu coração, eu não sou Deus. Deus é que sonda os nossos corações. Então reconciliação, queridos, exige presença intencional. Reconciliação não é apenas a ausência do conflito. Ela requer mais profundidade. Quando finalmente se encontram, a Bíblia então diz, 2 Samuel capítulo 14, versículo 33 agora. Absalão se prostrou com o rosto em terra diante do rei, e o rei beijou Absalão. Mas eu volto a afirmar, ainda não houve reconciliação. O que houve? Protocolo. Ele é rei, eu preciso me baixar para ele, porque ele é rei. Ou seja, eu continuei seguindo um protocolo, mas o meu coração ainda está distante dele. Percebe que isso parece ser lindo, né? Parece uma reconciliação, mas o que nunca foi dito, continua não sendo dito. Que era o quê? Pai, eu estou revoltado. Aconteceu aquilo, o Senhor não fez nada. O meu coração está desse jeito. É o que acontece em muitos lares. Casais que estão brigados há muito tempo, que não hoje se permite reconciliar. Porque ninguém quer jogar a toalha. Ninguém quer abrir o coração. Mas eu quero te dar uma chave hoje para você reconciliar. Nunca é sobre as pessoas, sempre foi sobre você. E se é sobre mim,
a primeira coisa que eu converso é: eu me senti assim. Perceba que existe uma diferença de eu falar assim, você fez isso comigo, do que eu falar assim, eu me senti assim quando você fez aquilo. Eu estou abrindo espaço para uma reconciliação. Já ouviram dizer que o óbvio precisa ser dito, né? Pois bem, aqui não foi dito o óbvio. Ele beijou, ele se prostrou diante do pai, o pai beijou ele, mas continuou o coração distante. A mágoa original, ela nunca foi tocada. O crime de Aminon, o silêncio de Davi, a solidão de Tamar, a raiva de Absalão, nada disso foi falado. O beijo, ele foi real, mas a cura, ela foi superficial. E a cura, ela precisa ir nas últimas consequências. Sabe, queridos, ouça isso com bastante atenção. Um gesto sem conversa, ele não fecha feridas, apenas ele cobre com curativo, aquilo que precisa de cirurgia. Eu vou exemplificar isso. Quando você briga com a sua esposa, não é um presente de shopping center que vai resolver. Não é uma viagem para Dubai que vai resolver. É uma conversa sincera, olhando olho no olho, que vai resolver. Muitos de nós fugimos daquilo que nós temos que fazer, e nós colocamos coisas nisso. Não, para ficar bem, então vamos viajar, família. Eu comprei uma viagem para nós. E você vai para a viagem, só que a mágoa ainda está ali dentro. Ela não foi resolvida, ela não foi perdoada, ela não foi conversada, não veio para fora. Quantos estão me entendendo? Então um gesto sem conversa, ele não fecha feridas, ele apenas cobre com curativo, mas ele não faz a cirurgia. Existem muitas pessoas acarinhando a face uma das outras, falando, estamos juntos, conta comigo, você sabe que eu te amo, né? Acarinhando os ouvidos das pessoas, mas o coração está distante. Jesus, ele diz isso na sua palavra: vocês falam no meu nome, vocês expulsam demônios no meu nome, vocês fazem várias coisas no meu nome, hein, gente? Vocês são top, mas se a parte de mim, que eu não os conheço, o coração de vocês está distante de mim. Quantos de nós estamos assim, nesse ambiente que eu estou falando, no ambiente de igreja? Quantas pessoas que estão aí do seu lado, que falam que estão juntos, mas a primeira oportunidade, elas fogem, elas abrem mão, elas jogam a toalha. Por quê? Porque eu não sou maduro o suficiente para abrir o meu coração e falar o que realmente me incomoda. Sabe, são pessoas presentes, mas que ao mesmo tempo estão desconectadas. Então presentes, queridos, eles não substituem perdão. Presentes não substituem perdão. Você fazer um elogio para alguém não substitui o perdão. Viagens, festas, boas atitudes, não é um pedido de perdão, não gera reconciliação. Isso não gera reconciliação. O óbvio, ele precisa ser dito, e a ferida, ela precisa ser tratada como um reconhecimento, um pedido de perdão. E o pedido de perdão, ele precisa ser acompanhado de um caminho de volta. O que é o caminho de volta? É aquilo que você fez, que precisa ser refeito. Tem pessoas que chegam em você e falam assim: fulano, me perdoa, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Só que ela faz isso aonde? No teu WhatsApp. Ela manda no secreto para você. Ela vai no teu Instagram, no teu direct, ou ela até te liga: me perdoe, eu fiz isso e isso. Só que, meu irmão, perdão, ele é acompanhado por um caminho chamado de arrependimento. E o caminho de arrependimento, sabe qual que é? Vai até as pessoas que você me difamou, refaz a minha imagem, por favor. Refaz a minha imagem. Vocês já leram Cultura da Honra? O primeiro capítulo de Cultura da Honra, ele fala sobre isso. É como se você derrubasse uma lata de tinta nessa parede aqui, e aonde pingar uma gota de tinta, você precisa refazer. Não existe reconciliação aonde você não vai às últimas consequências. Em determinado momento o seu coração vai falhar de novo, você vai errar de novo. Por quê? Porque você não curou, você só maquiou. Quantos estão me entendendo? Então, se você errou com alguém, faça o caminho de volta com essa pessoa.
refaça a imagem dela perante as outras pessoas que você a difamou. Então olha o efeito da ferida não tratada. Sem cura, Absalão começa a construir o seu próprio reino. Agora você vai entender a história de Absalão. Ele rouba o coração do povo, e ele proclama a si mesmo como rei, e começa a perseguir o seu pai. Absalão, ele não nasceu ruim, ele não nasceu mal. O que aconteceu com Absalão? A falta de um pai na hora de uma correção. Olha o que ocasiona na vida de um filho. Olha o que ocasiona na vida daquele que era um menino. Agora não, agora ele já era o cara. Ele começa a roubar o coração de todo mundo e começa a falar: Davi não presta, Davi não é bom não, gente, eu que sou bom, eu me preocupo com você, nós estamos juntos. O pastor não presta, o líder não presta, o fulano não presta, eu é que presto, eu estou com você. E ele começa a roubar o coração das pessoas. Ele começa a se proclamar rei, e ele começa a perseguir o seu pai. O que começou com uma dor virou um projeto. Olha só, a voz da ferida agora se torna um projeto de vida. O que era ferida virou trono. E isso é o que o orgulho faz quando a reconciliação não acontece. Ela ocupa o espaço que o perdão deveria ter preenchido. Ela ocupa esse espaço. E entenda, queridos, que a dor que não é curada, ela não some, ela se reorganiza dentro de você. Ela organiza os pensamentos, só que não são pensamentos de Deus. Ela encontra uma forma de expressar o que nunca foi dito, e geralmente de maneiras destrutivas. É por isso que nós começamos a ver no nosso mundo, ali, sei lá, em 1900 e alguns bolinhas, a gente começou a ver as reuniões das minorias, que eram o quê? Filhos que não foram corrigidos pelos seus pais, ou que faltaram pais, que tinham uma dor, uma ferida que era real, e ninguém se preocupava com eles. Eles começaram a fazer daquilo uma voz, e eles se reuniram em minorias, e começaram a falar: você também que tem alguma causa que as pessoas não se importam com você, se junte conosco, que nós vamos fazer a nossa clã. E começa a minoria do cabelo vermelho, começa a minoria das feministas, começa a minoria dos rebeldes, e por aí foi. Hoje, nós não podemos nem falar algumas palavras, porque senão você pode ser preso, porque as minorias cresceram, a ferida se tornou trono. Quantos me entendem? 2 Samuel 18:5 diz: tratai-me com brandura o jovem Absalão. Ou seja, no meio da guerra contra o seu próprio filho, Davi dá uma ordem que nenhum general entendeu. Ninguém entendeu. Falou: ué, o que Davi falou? O filho está perseguindo ele, está falando que é rei, está querendo tomar o lugar dele. E aí Davi fala assim para os generais dele: trata-me com brandura o jovem Absalão. Ou seja, não mata ele não. O rei estava sendo derrubado pelo próprio filho, e mesmo assim ele ainda queria protegê-lo. Isso é algo que só o amor de Deus explica. O amor paterno. Davi, ele já havia perdoado antes de Absalão saber. O problema é que Absalão nunca soube disso, mas Davi já tinha perdoado no coração. Só que um perdão que não é dito, ele não tem efeito. E queridos, a gente precisa aprender sobre isso. O perdão guardado em silêncio, ele não tem poder de restauração. O perdão, ele precisa ser comunicado para ser recebido. Ele precisa ser declarado, ele precisa ser proferido. A Bíblia diz que pecados confessados são pecados perdoados. Se você não confessa o que está no seu coração, ninguém vai saber. Deus sabe, pastor, mas Deus sabe, e aí? Mas a cura vai acontecer como diz Tiago 5,16. Confessai os seus pecados uns aos outros para que vocês sejam curados. A Bíblia diz que Absalão, ele morre, não pelo pai. O pai não mandou matar ele, mas pela revolta que ele mesmo alimentou. E Davi agora ele chora com uma das frases mais dilacerantes da Bíblia. Acompanha comigo 2 Samuel 18:33. Davi diz assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu tivesse morrido no seu lugar. Absalão, meu filho. Olha o grito agora de um pai que não pôde restaurar com seu filho porque foi omisso. O amor estava lá, sempre esteve, mas chegou aos gritos depois do caixão. E essa, queridos, nós estamos finalizando a campanha de reconciliação.
Essa é uma noite de reconciliação. Você não está aqui simplesmente para ouvir uma boa mensagem. Você está aqui porque significa que ainda tem tempo de você se reconciliar. Sabe, eu quero te fazer refletir. E eu quero fazer 3 perguntas para a sua reflexão. Com quem você está em silêncio quando você deveria estar falando? Com quem você está em silêncio quando você deveria estar falando? Davi, ele ficou em silêncio diante de uma injustiça. E ele perdeu o seu filho. Israel quase colapsou por conta de Absalão se tornar rei. Pense se Absalão rei. Ia dar muito ruim. Por conta de um pai que se calou. Segunda pergunta para a sua reflexão: você já se aproximou sem se reconciliar? Ou seja, você já esteve na mesma sala sem reconciliar corações? Na mesma mesa? Na mesma igreja? Mas sem tocar naquilo que realmente machuca? E a terceira pergunta: seu perdão está guardado ou ele foi entregue? Perdão que você diz que já, não pastor, eu não quero mexer nisso aí não, já perdoei essa pessoa. Você já entregou? Você já ligou para ela? Você já conversou com ela? Davi perdoou, mas esse texto mostra que o perdão de Davi não chegou a Absalão, e Absalão morreu sem saber que foi perdoado pelo seu pai. Então, para concluir essa mensagem, eu queria trazer para você um conselho: não espere o momento certo, crie o momento certo. Não espere, vai ser tal dia, quando acontecer isso eu vou fazer isso. Não, crie esse momento. A história de Davi e Absalão, ela não termina com rebelião, ela termina com um pai chorando sendo sobre um filho que não precisava ter morrido assim. Olha o que a história conta: um pai chorando por um filho que não precisaria ter morrido daquele jeito. A reconciliação era possível, o amor existia dos dois lados, mas o orgulho durou mais que uma janela, e uma janela de oportunidade. E nós temos uma janela de oportunidade chamada lapso de vida. Uma hora eu e você não estaremos mais aqui, mas o que vamos fazer nesse intervalo dessa janela? Hoje, sabe, nós estamos diante de uma janela aberta. Uma ligação não feita, uma conversa adiada, uma palavra de perdão engolida, um orgulho que não deixa você conversar, um orgulho que faz você se afastar e não você falar o que está no seu coração. Então, queridos, não deixe que o orgulho prolongado mate a reconciliação que é possível. É possível a reconciliação, mas não deixe o orgulho matar isso hoje, porque existe uma dor pior do que pedir perdão, que é precisar pedir perdão para alguém que não pode mais te ouvir. Nós não conseguimos, nós não celebramos 2 de novembro, porque é dia de finados, é dia dos mortos, mas muitas pessoas vão lá no cemitério, para levar flores, para pedir um perdão a alguém que não pode mais te ouvir. Então Davi, ele diz: pô, pai, o jovem Absalão. Davi queria o filho vivo, mas queria mais do que a vitória. Davi, na verdade, queria que ele pudesse reconciliar com seu filho, mas ele não teve mais tempo. Nessa noite eu quero te perguntar: o que você precisa reconciliar? Com Deus, com as pessoas, consigo mesmo? Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. É muito triste para nós que estamos à frente de batalhas, a gente ouvir de pessoas, ou melhor dizendo, não ouvir de pessoas aquilo que está no coração delas. E queridos, assim, sendo bem sincero, não adianta você estar num lugar de corpo presente, sem alma, sem coração. Isso serve para a vida, isso serve para o casamento, isso serve para as amizades, isso serve para a empresa. Não adianta você estar nos ambientes com seu coração
totalmente corrompido por amargura, sei lá, por orgulho, por ressentimento. E toda ferida que ela não é tratada, ela vai te afastar e vai se tornar um Deus ou, na verdade, um gigante que você vai precisar derrubar. Toda ferida não tratada se torna um gigante que você vai ter que lutar com ele. Em algum momento você vai precisar lutar com ele. Em algum momento você vai precisar lutar com os fantasmas que você está deixando crescer. O que eu quero te aconselhar para uma vida saudável? Reconcilia hoje, liga hoje. Liga o coração. Peça perdão. Se abra. Reconhece. Sabe, tem pessoas que elas estão tão amarguradas que um elogio fere elas. Você vai elogiar, ela acha ruim que você está elogiando. Que ela está tão ferida, ofendida por dentro. Agora a pergunta que eu te faço: quando nós estamos doentes, nós vamos para onde? Vou para o hospital, porque eu quero me curar. Eu quero me curar. E quando você chega lá, o médico ele vai fazer o quê? Ele vai te analisar, vai fazer exames, vai saber onde dói, vai saber enfim. E ele está ali para te ajudar a se curar. Mas você precisa se abrir, você precisou ter ido no hospital. Na igreja não é diferente, nos relacionamentos não são diferentes, na sua vida não é diferente. Se você está ferido, ofendido, busque ajuda, abra o seu coração. Tem pessoas que vão te ajudar, tem pessoas que estão prontas para te ajudar, para te auxiliar. Mas o que não dá é você continuar seguindo como Davi seguiu, perdeu seu filho, causou um problema para Israel, por conta de uma ferida que foi feita, mas uma ferida que não foi tratada. Eu aprendo com esse texto algumas coisas, dentre elas, que eu e você não podemos nos calar quando o nosso cargo, a nossa posição, pede para que a gente fale. Que eu e você não podemos negligenciar aquilo que está sobre a nossa tutela. E que eu e você não podemos seguir sem alinhar o nosso coração. Porque em algum momento vai dar ruim para mim e para você. Nesse fechamento de campanha de Reconciliando, nós falamos de muitas coisas aqui. Mas talvez hoje você precise se reconciliar com a verdade. Reconciliar com a verdade. Reconciliar o seu coração em saber que tem coisas que não pode mais seguir com você. Tem coisas que não devem mais estar na sua vida. E que hoje você precisa abandonar essas coisas. Que hoje você precisa resolver essas coisas. Esses dias eu fui acordado por Deus em uma batalha espiritual. Por volta de 3, 4 horas da manhã. Aonde eu tinha que resolver coisas que não estavam resolvidas. Então naquele mesmo momento, eu fiz contato com uma pessoa que eu precisava resolver coisas que não estavam resolvidas. Perceba, eu perdi uma noite de sono por isso. Mas uma noite de sono, claro, na minha idade você já não recupera tanto. Mas se você perder a sua vida por isso? E se você está deixando de viver por isso? Não dá mais para a gente seguir para lugares que Deus tem para nós, carregando coisas que não são nossas. Não dá mais para a gente avançar e falar que está tudo bem, está tudo normal, mas amanhã você tem uma atitude tão estranha. A gente fala: o que aconteceu? Não, são muitas coisas que aconteceram, que foram acontecendo. Ei, meu irmão, seja honesto. Seja honesto. Conversa com as pessoas. Coloca para fora, com respeito, com honra. Tem maneiras corretas de fazer isso. E nunca é acusando ninguém. Sempre é falando: eu me senti assim. Isso em mim dói. Dessa maneira assim fere. Quantos estão me entendendo? Feche seus olhos nessa noite, Pai. Hoje, em nome de Jesus, que essa mensagem de Davi e Absalão, Senhor, possa falar ao nosso coração. Se existe alguém ou algo que nós precisamos reconciliar, que o Senhor traga a nossa memória. Que o Senhor traga a nossa memória, Senhor, para que nós possamos, Deus, em nome de Jesus, seguir em paz com todos. A Tua palavra diz: se possível, tende paz com todos. Se possível, tende paz com todos.
Mas, Senhor, isso é uma porta que se abre por dentro. Eu tenho que abrir essa porta. E que hoje nós possamos entender isso. Que a gente possa, Deus, limpar o nosso coração. Que a gente possa desnudar, Senhor, o nosso coração. Ser vulnerável. A fim de que nós não nos tornemos aquilo que repelíamos. Aquilo que falávamos que nos ferir. Nós nos tornamos o feridento. Nós nos tornamos, Senhor, aquilo que não queríamos, porque calamos vozes, calamos o orgulho, calamos, Senhor, aquilo que precisa ser tratado, aquilo que precisa vir para fora, Senhor. Então nos dê coragem hoje, nos dê a palavra certa para sentarmos e resolvermos as pendências, e conversarmos e alinharmos os corações, e continuarmos unidos, aliançados, prontos para o futuro que o Senhor tem para nós. Que não haja no nosso meio, Pai, nenhum tipo de contendas ou difamações em corações que não foram tratados. Mas nessa noite eu te peço, Espírito Santo, antes desse mês acabar, que a gente possa resolver aquilo que ainda não está resolvido, que a gente possa liberar o perdão que ainda não foi liberado, que a gente possa falar para as pessoas aquilo que a gente ainda não falou e que ainda machuca e que está nos transformando numa persona que não é a pessoa que o Senhor tem para nós. E eu quero, Pai, encorajar os teus filhos para que o Senhor crie esse ambiente, que o Senhor crie a oportunidade e que os teus filhos então possam zerar essa conta. Pai, o perdão é como se nós tivéssemos dinheiro numa conta, mas não tivéssemos a senha. E o perdão é esse que é a senha. Nós acessamos o que o Senhor separou para nós. Então que nessa noite, Pai, os teus filhos possam acessar o que o Senhor separou para eles. O que o Senhor separou para cada um deles. A boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, que o Senhor deite no regalo dos teus filhos. E que eles possam ser férteis, poderosos, que eles possam crescer, que o Senhor, Pai, traga hoje sobre eles esse tempo de refrigério, esse tempo de conserto, esse tempo de reconciliação, e que a gente possa viver em paz, que a gente possa viver sem fantasmas, sem medo, sem pisar em ovos, que nós possamos ser inteiros, Pai, inteiros, com o coração disponível, aberto e vulnerável à Tua vontade. Hoje eu abençoo os Teus filhos para que eles cresçam, que eles produzam frutos a 100 por 1 e que esses frutos cresçam e também produzam frutos a 100 por 1. Em nome santo de Jesus, o meu irmão e a sua casa servirão ao Senhor em integridade de coração. Eles viverão, Senhor, com coração sem reserva, sem amarras, sem nada daquilo que pode limitar o acesso e o crescimento. Hoje, em nome de Jesus, Pai, afasta de nós todo tipo de contenda, todo tipo de difamação, todo tipo de espírito, Senhor, que luta contra a identidade, todo espírito que se levanta, Senhor, contra o chamado, contra o propósito. Hoje, no nome santo de Jesus, nos dê um coração limpo, nos dê mãos puras. A Tua palavra diz, o salmista declara no Salmo 24, quem subirá ao monte do Senhor? Aqueles de mãos limpas e corações puros. Nos dê corações puros, Senhor. Nos dê corações puros, Senhor. Nos dê corações puros, no nome santo de Jesus. Eu queria que nesse momento nós pudéssemos fazer a oração sincera do nosso coração. Eu quero te dar esse tempo para você pensar nessa mensagem e pensar sobre aquilo que você precisa reconciliar. Enquanto o louvor vai ministrando, deixa o Espírito Santo te conduzir por esse momento em nome de Jesus.